Aguinaldo Timóteo morreu vitimado pela Covid. Eu tenho algumas palavras a falar a respeito dele e você provavelmente não vai gostar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério para levar com você. Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil, de carreira internacional, precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links, tanto para uma vaquinha virtual que foi organizada para arrecadar uma grana para que ele possa fazer os seus tratamentos, como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro, para que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo, que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal. Então esse é o meu recado. Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, o Aguinaldo Timóteo morreu. Agora, sábado passado, dia 3, vitimado pelo coronavírus. Morreu com 84 anos. Eu tenho algumas palavras a falar a respeito dele. Você provavelmente não vai gostar. Antes, claro, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como é. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, que a vida e a carreira do Aguinaldo Timóteo, cara, foi um pandemônio, cara, lotado de confusões, de contradições, de sucessos perante um público mais romântico, brega. Foi também, a carreira dele foi lotada de uma má vontade da crítica com as suas escolhas de repertório, que eram realmente péssimas, né? Principalmente da segunda metade dos anos 70 em diante. O Aguinaldo teve uma carreira política absolutamente desastrada e ele teve uma enorme dificuldade em ser levado a sério. E ele tentava isso o tempo inteiro, cara, porque incessantemente ele era convidado para programas de TV. Eu mesmo presenciei um pouco disso quando eu conheci o Aguinaldo, cara, na época em que eu fazia participações no Super Pop. Nos camarins, assim, antes de entrar no palco, a gente passou um bom tempo conversando sobre música de uma maneira muito séria e divertida ao mesmo tempo. E o Aguinaldo, cara, ele contou assim, ele tinha um amor muito grande pelo jazz e pela soul music. E eu perguntei para ele por que ele não gravava alguma coisa nesse sentido, por que ele não falava isso, e ele dizia, cara, que isso pegava mal com o público dele. Só que essa conversa agradável que eu tive com ele, cara, na hora que a gente entrou no palco, o Aguinaldo se transformou completamente, cara. Aí ele virou aquele cara absolutamente histriônico que todos nós conhecemos. E não era ele não estava representando, era realmente um outro lado do Timóteo, cara. E claro que a gente sabe que o Aguinaldo Timóteo cantava muito, cara. Inclusive, ele desde criança, ele já cantava muito, porque ele era de uma cidade mineira chamada Caratinga. E toda vez que o circo da cidade passava por lá, ele se metia a cantar no meio do espetáculo. E ele cantava muito para uma criança. Tanto que, inclusive, levaram o Aguinaldo a participar de um monte daqueles programas de calouro que tinha na rádio nas décadas de 40, 50, mais ou menos. E desde adolescente, ele era tão fanático pela Ângela Maria que ele trabalhava como torneiro mecânico, ele parava
o trabalho só para ficar ouvindo o rádio. E era uma coisa impressionante. Isso foi durante toda a adolescência, a juventude dele. O cara não sossegou enquanto ele não conheceu a Ângela e virou até o seu motorista particular. Isso é uma história. Os dois ficaram amigos até o final da vida dele. Isso é uma história que eu já vou contar daqui a pouquinho. E nesse início de carreira do Aguinaldo, ele era conhecido como o Calbi Peixoto Mineiro, porque ele tinha um timbre de voz muito parecido com o Calbi. O Calbi já estava fazendo um sucesso imenso. E o Aguinaldo, ele seria apenas um imitador do Calbi Peixoto e fatalmente cairia num ostracismo se a Ângela Maria, que já era meio amiga dele, não tivesse convencido o Aguinaldo a se mudar para o Rio de Janeiro e tentar a carreira lá, como intérprete, ou fazer canções autorais, ou trabalhar com músicas de outros compositores, ser um intérprete, que era o forte dele. Inclusive, foi nessa fase do Rio de Janeiro que ele ficou amigo do Roberto Carlos, muito antes da fama. Inclusive, o Aguinaldo, ele contava uma história que é o seguinte, cara, que ele e o Roberto, eles iam a pé para todas as rádios, né, para tentar se apresentar, porque eles não tinham grana para tomar o bonde. Os caras eram duraços de grana. Aliás, essa dureza do Aguinaldo era tamanha que ele chegou uma época, ele se ofereceu para ser o motorista da Ângela Maria. Porque a Ângela Maria já tinha um sucesso imenso, ela tinha comprado um carro, mas ela não sabia dirigir. E aí o Aguinaldo se transformou no motorista da Ângela Maria. E foi justamente por intermédio da Ângela que o Timóteo gravou o seu primeiro compacto, com Sábado no Morro e Cruel Solidão. O que aconteceu? Nada. Sucesso zero. E aí, em 1963, ele soltou um outro compacto, com a música chamada Tortura de Amor. Era um compacto duplo, mas a principal era Tortura de Amor. E o Aguinaldo, vendo que a gravadora não estava botando muita fé nele, ele saía vendendo ele mesmo esses compactos, na rua, para as pessoas, cara. Era desespero puro. A sorte dele começou a mudar em 1965, porque ele ganhou todos os prêmios de um programa muito popular na época, chamado Rio Hit Parade, na TV Rio. E aí o que acontece? Com esse sucesso, ele acabou assinando um contrato com a Odeon. E aí ele lançou o primeiro LP dele, que inclusive eu já falei a respeito disso num vídeo em que eu gravei com artistas polêmicos. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar. E eu falei a respeito do Aguinaldo Timóteo e falei a respeito desse disco aqui, ó. Surge um Astro, tá? Isso aqui é a edição original de 1965, ó. Você tem uma ideia? Como todo disco da Odeon, ele vinha com a capa sanduíche. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, é uma capa que era plastificada por dentro, né? E inclusive, ó, o selo, vou até mostrar aqui para vocês que é realmente o disco, pra você ter uma ideia, ele é mono. Aqui, ó. Aqui, ó. 1965, ó. O selo da Odeon original. E esse disco aqui é muito bom. Muito bom. Primeiro assim, porque o repertório, ao contrário do que aconteceu nas décadas seguintes, o repertório é muito bom. Tem inclusive, ele fez uma versão de The House of Rising Sun, que é aquela canção que foi eternizada pelo Eric Burdon e o The Animals, né? E ele gravou uma versão em português chamada A Casa do Sol Nascente. E é uma versão sensacional. Aliás, esse disco inteiro é muito bom. Não só esse, como... Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou até mostrar agora isso aqui, porque depois eu vou falar a respeito dele. Como esse aqui, ó. Que isso aqui também é a edição original. O sucesso é Aguinaldo Timóteo, tá? Esse disco também da Odeon, a capa sanduíche, tá vendo? Plastificado. Esse disco aqui, se eu não me engano, também é mono. É isso. E esse aqui é um disco de 68. Já. Esse disco também é muito legal, muito bacana. E tem também esse aqui que eu gosto bastante, que é Aguinaldo Timóteo
Comanda o Sucesso, de 1969. Também uma edição original, é capa sanduíche, né? O selo, ó, não tem plástico aqui, preciso colocar plástico aqui. Esse também é disco de 69, muito bom. E eu tô atrás de uns outros, né? Desde o de 65 até 66, os discos de 66 e 67. Uma hora eu encontro por aí. Mas enfim, e aí daí em diante, o Agnaldo Timóteo, ele enveredou por um repertório romântico, evidentemente, né? E cada vez mais histriônico. Por quê, cara? Porque o Timóteo, ele não se cansava de exibir assim, o vozeirão que ele tinha, que era uma voz realmente espetacular. E aí depois essa voz, ela esteve presente numa discografia imensa. Ele gravou assim, se não me falha a memória, assim, mais de 50 álbuns. E ele atingiu um sucesso realmente popular muito grande, cara. Quando ele gravou, por exemplo, uma canção chamada Meu Grito, que era uma canção, inclusive, que foi composta pelo amigo dele, né, o Roberto Carlos. E aí ele fez sucesso com várias outras, assim, Ave Maria, Mamãe, Verdes Campos, né? Sem contar o grande sucesso que ele teve em 1965 com Galeria do Amor, que inclusive foi a primeira composição do Timóteo, né? Até então ele era só um intérprete. E foi a primeira composição dele, cara. E décadas depois, essa música ela foi reconhecida como a primeira canção, não vou dizer assumidamente gay, era assumidamente gay, só que menos pelo Timóteo. Ele dizia que não. Você imagina assim, em plena ditadura militar, aparece o Timóteo cantando sobre a Galeria Alaska, que era um point no Rio de Janeiro muito famoso nos anos 70, como um aglutinador de gays. Era um point de encontro gay, em plena ditadura militar, anos 70. O curioso é que essa negação dele durou até 2017, quando saiu um documentário chamado Eu Pecador, que eu tô muito afim de ver esse documentário, que é, inclusive, o documentário o título dele foi extraído exatamente de uma canção do Timóteo, que também era uma canção disfarçadamente gay. E o mais curioso é assim, o Timóteo, ele nem mesmo ele conseguia, ele não conseguia obter aquela seriedade que ele almejava da crítica. Não tinha jeito. E também de um público mais seleto, vamos chamar assim. Ele até tentou, por exemplo, ele até tentou fazer isso. Ele gravou uma bossa nova chamada Por Causa de Você, que era uma parceria do Tom Jobim com a Dolores Duran. Foi uma tentativa que ele fez de alcançar um público mais elitizado, mas não tinha como. Assim, o Agnaldo não era levado a sério por todo mundo, principalmente por esse público mais elitizado que ele queria atingir. E aí o que acontece? O Agnaldo se meteu na política, né? Por quê, cara? E foi um caos absoluto. Não foi nada engraçado esse envolvimento dele com a política. Porque, na verdade, ele se tornou político por quê, cara? Porque ele queria ganhar uma grana, né? Quando os shows começaram, quando ele não conseguia mais manter um padrão de vida com os shows e com venda de discos, ele fez o que a maioria faz, né? Eu vou me meter na política para eu conseguir uma grana. E foi o que ele fez. Tanto isso é verdade, cara, que ele mudava de partido e de orientação política de acordo com as necessidades dele na época. Não se importava com o eleitorado, que inclusive o levou a ser eleito, cara, como o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Ele também foi vereador no Rio de Janeiro, ele foi vereador aqui na cidade de São Paulo. E essa história de fidelidade, assim,
partidária ou não, isso não era com ele, cara. Tanto que, inclusive, teve uma época em que ele participou daquela Casa dos Artistas. Lembra do Silvio Santos? Né? Acho que em 2002. E era uma edição que misturava os artistas com os fãs. Cara, logo no começo do programa, o Aguinaldo Timóteo, ele articulou, cara, para fã dele ser eliminada do programa. E assim, e o pessoal lá ficou tão puto da vida que acho que na segunda ou terceira eliminação, o Aguinaldo foi também eliminado, cara. Porque era muita canalice, né? E todo mundo que conheceu o Aguinaldo diz que na verdade isso não era uma representação, cara. Ele era, assim, um poço de contradições, sabe, dentro dele. Ele era como se ele brigasse o tempo inteiro com ele mesmo. Tanto que, inclusive, ele cansou, ao longo da vida, de dar declarações homofóbicas. Você consegue entender um negócio desse, cara? E o próprio autor do documentário, ele definiu o Aguinaldo, cara, como uma espécie de bomba relógio ambulante. E posso falar, era isso mesmo. Eu mesmo presenciei isso na época, como eu contei pra vocês, na época que eu participava lá do Super Pop, do programa da Luciana Gimenez, cara. Numa época em que, se você pensar hoje, numa época como a gente vive hoje, em que nenhum desses artistas, dessas subcelebridades, ninguém dá uma declaração sem consultar assessor de imprensa, sem consultar advogado, o Aguinaldo Timóteo, cara, ele era de uma espontaneidade que era um negócio desconcertante. E não vamos mais ter isso, porque o Aguinaldo se foi, infelizmente. Ele, inclusive, ele já tinha tomado a segunda dose da vacina, mas provavelmente quando ele já tomou, ele já estava doente. Enfim, essa é a minha opinião a respeito do Aguinaldo Timóteo. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, já sabe muito bem como é. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto pra gente bater um papo. Escreva aqui nos comentários o que você achava do Aguinaldo Timóteo. Como cantor. Como cantor, vai. Como político a gente já sabe que era um Deus nos acuda. Mas o que você achava do Aguinaldo como cantor? Deixa teu comentário aqui, tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima.